Olá, neste vídeo nós vamos ver as respostas para as questões do trabalho da disciplina de Mecânica das Estruturas. Trabalho feito por mim e pelo Matheus Edviges. Então, de modo geral, passar rapidamente aqui para o código. Na primeira célula a gente faz a importação das bibliotecas, já na segunda célula a gente começa a fazer a leitura do arquivo de dados que a gente criou um arquivo de uma planilha, no Google Planilhas, preencheu com as informações da estrutura, e nessa célula do Colab a gente vai fazer a leitura desses dados através de um acesso via link. Então, esse é justamente o objetivo dessa célula. A gente importa aqui o Pandas, e outras bibliotecas. E também já faz a impressão para verificar se a leitura está sendo feita corretamente. Então, logo em seguida dessa célula a gente tem a impressão. Bom, na próxima célula a gente tem algumas informações sobre as variáveis usadas no nosso código. Isso seguindo o padrão que já foi apresentado na disciplina, Bom, na próxima célula a gente tem as informações dos nós, as coordenadas deles e as condições de deslocabilidade, porque a gente também mostra, a matriz de possíveis deslocamentos em cada uma das direções, x, y e z. Então a gente também tem novas impressões nessa célula. Na próxima célula a gente faz um for, percorrendo todos os nós da estrutura, e a gente consegue imprimir e verificar se essa leitura está sendo feita corretamente, Então, é um passo importante, A gente sempre imprime para ver se está tudo de acordo com a estrutura e com a planilha. Bom, depois disso a gente faz uma leitura das propriedades dos materiais, que a gente tem informações dos nós, as distâncias, mas também na planilha a gente tem informações dos materiais, então a gente também faz essa leitura da planilha, e sempre imprimindo esses valores que foram lidos para verificar se está tudo sendo feito corretamente. Depois dessa leitura, a gente tem uma outra leitura que é das informações das seções transversais. Novamente, mesma coisa, essas são informações que estão no arquivo, que a gente está lendo, e a gente faz essa varredura do arquivo e insere nas nossas variáveis e também imprime para ver se tudo está sendo feito corretamente. Então, depois disso, a gente tem uma nova célula, uma nova etapa de leitura e armazenamento das informações dos elementos. Então a gente agora vai fazer um novo processo. Então a gente imprime o vetor de nós que conectam a barra, o vetor que associa o material à barra, e também o vetor que associa a seção à barra. Então é um outro passo bem importante para verificar se está tudo sendo feito corretamente. E aí sim a gente já chega na primeira questão aqui. A gente tem uma etapa de contabilização do número de graus de liberdade do problema, E como resultado disso a gente tem o número de equações do sistema linear associado. Então a gente tem essa primeira impressão e já com informações que são pedidas no enunciado do trabalho, Então, a gente já tem essa informação, imprime, e depois disso a gente faz a leitura e armazenamento dos dados de carregamento nodal. Então, a gente imprime, nesse caso, os nós em que as cargas do caso correspondentes serão aplicadas, o vetor de cargas no referencial global, enfim. Então, a gente tem novas impressões aqui, e com isso a gente consegue fazer na próxima célula o processamento dessas cargas nodais, transformando a informação local em informação global. Então a gente faz a impressão dessa variável R, e aí a gente percebe aqui onde tem a informação do carregamento, e a gente vê que está sendo feito corretamente. Bom, a partir disso a gente pode focar no problema no cálculo da matriz de rigidez de cada elemento. Então, para isso a gente chama essa função local stiff, e ela vai ser chamada e vai retornar uma matriz montada, uma matriz de rigidez montada para um elemento qualquer. Então a gente vai chamar ela sempre. Logo após, na próxima célula, a gente tem a função que monta a matriz de rotação, para um quadro. Então essa função é chamada rotation frame, e ela vai ser usada também para que a gente possa fazer os cálculos. Então, com isso, a gente pode montar a matriz global, a matriz global do problema. Então, com isso a gente tem essa célula que faz toda essa operação. Então, a gente define
as barras, né? Então a gente tem aqui AC, CD e DB, e parte para esse laço, né? O for, dentro do número de nós, né? Da estrutura. E com isso a gente consegue imprimir as matrizes locais, né? Então, no nosso caso, a gente tem aqui a matriz local AC, CD, DB, né? E a gente retorna essas matrizes na impressão, mostrando as informações de cada uma. E após isso, a gente também exibe a matriz global, né? Com todas as suas informações. Bom, com tudo isso, rapidamente a gente consegue resolver o sistema de equações para obter os deslocamentos. Rapidamente a gente faz isso porque a gente tem uma função, né? A gente só chamar a função solve, passando os parâmetros, e aí sim a gente vai ter os deslocamentos da estrutura. Como a questão, né, o trabalho, ele pede deslocamento horizontal e vertical, né, no ponto C, além da rotação nesse mesmo ponto, a gente, depois de imprimir todos os deslocamentos, a gente exibe apenas os deslocamentos e a rotação neste ponto C. E dessa forma a gente responde o que o trabalho cobra, né? Bom, por último, né, a gente decidiu utilizar a biblioteca Unstruct para comparar os resultados obtidos, né, ao longo do trabalho, porque a gente teve contato com essa biblioteca em um outro momento, então a gente imaginou que seria interessante, né, observar o resultado obtido a partir dela. Então a gente faz as importações normais, passa as informações da estrutura, define as conectividades entre os nós, né, tudo a partir da figura do enunciado, né, faz a montagem do modelo e todo aquele processo, né, que a gente já costumava fazer, define o carregamento pontual, enfim, os apoios. E, por fim, a gente chama, né, a função solve, né, do Unstruct, da estrutura, e foca na função showDisplacement, que retorna para a gente uma figura mostrando os deslocamentos da estrutura. A gente não conseguiu obter os mesmos resultados, mas foi interessante usar essa implementação do Unstruct, porque ele é um pacote que tem várias outras funções, né, que nos dão resultados, e também tem uma questão de retornar figuras, né, para que a gente possa observar melhor o comportamento da estrutura. De qualquer forma, a gente decidiu deixar essa implementação no nosso Colab para fins de comparação ou até mesmo identificação de um possível problema ou algum detalhe que ficou para trás. Bom, então, dessa forma a gente chega ao final do nosso vídeo e nós mostramos então uma implementação que foi baseada, né, nas aulas da disciplina e também deixamos uma outra implementação utilizando o Unstruct. Obrigado.